boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre a nossa saúde mental e também a física. O novo ano que começou traz para muita gente a ideia de recomeços, de mudança de hábitos e também novas prioridades. E há pouco mais de uma década, a campanha do Janeiro Branco tem jogado luz justamente neste debate, ao defender a promoção da saúde mental e também emocional. Nesse contexto, especialistas fazem um alerta importante. O consumo de álcool está diretamente ligado ao aumento de transtornos como ansiedade e depressão, além do avanço de doenças no fígado. Em um país marcado pela desigualdade social, pelo pouco acesso ao lazer saudável e pelo crescimento das apostas online, o álcool acaba virando uma válvula de escape, o que agrava ainda mais o adoecimento emocional e físico. Para a gente falar sobre todos esses assuntos, a gente está recebendo aqui no nosso programa a psicóloga Ana Amélia Nicásio. Tudo bem, Ana? Bem-vinda, boa noite. Tudo jóia, boa noite, obrigada. A gente agradece. Também aqui conosco o neurocientista Bruno Rezende Souza, ele que é pesquisador do INCT Hepatologia 360 Graus da UFMG, professor do Laboratório de Desenvolvimento ou Neurodesenvolvimento e Evolução da UFMG. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. E também aqui conosco o nosso comentarista Orion Teixeira. Tudo bem, Orion? Boa noite, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Ana, eu queria começar com você para a gente abrir a discussão falando do Janeiro Branco em si. Como falei aqui na abertura, para muita gente, ano novo, vida nova, aquela coisa toda, o que nem sempre é fácil, né, virar essa chavinha, porque o 31 de dezembro para 1º de janeiro a chave vira, né, mas na nossa cabeça não é tão fácil assim também, né? Sim, exatamente. O Janeiro Branco, ele foi utilizado exatamente, né, o criador dele pensando no mês de janeiro, que tem essa virada de chave, esse ritual de passagem, com a possibilidade de fazer as coisas de forma diferente. E o branco, numa menção a uma página em branco. Sim. Eu posso me despregar daquilo que já aconteceu e eu tenho esperança para poder fazer algo diferente. E aí, quando a gente fala da saúde mental, a saúde física e todos esses cuidados, é uma oportunidade da gente olhar para tudo aquilo que aconteceu e pegar recursos para fazer algo diferente. Tá. Ô Bruno, e nesse contexto eu queria que você explicasse como é que veio essa ideia do janeiro seco, né, do Dry January, que é uma coisa que eu confesso que eu não conhecia. Quando comecei a pesquisar sobre o assunto para a gente trazer aqui para o nosso telespectador, que eu vi que também tinha essa campanha já acontecendo já há um certo tempo, até parece também, né? Sim, até a gente teve um período com muito consumo de álcool nas últimas décadas, apesar que agora, recentemente, vem decrescendo bastante e é óbvio, junto com as campanhas que a gente teve nos últimos anos, igual como aconteceu com a nicotina, e esse é um movimento para levar uma redução, já que a gente teve uma geração que consumia muito álcool. E a gente consegue perceber essa diferença de gerações já na próxima que consome menos álcool no momento, assim. Tá. E quando a gente pensa nessa relação do álcool com saúde mental e emocional, a gente vai falar muito, a gente vai ter tempo sobre isso. Mas eu queria que você pincelasse, começasse a falar assim, qual que é essa relação? Nossa, essa é extremamente complexa. Só para a gente começar, então. Sim, mas seria basicamente assim, é bidirecional. A relação entre o álcool e saúde mental é bidirecional pelo sentido em que quando a pessoa ela tem problemas emocionais, ela vai buscar algumas saídas para aqueles problemas emocionais. Então, ela busca o álcool, já que ele alivia um pouco das sensações, os sentimentos ruins que a pessoa está vivendo. Aí depois eu posso falar um pouquinho dos mecanismos bioquímicos por trás disso. E da mesma forma, então, que a pessoa busca, o fato de você ter consumo constante de álcool também faz com que você tenha problemas emocionais. E aí você vai atrás de novo no consumo do álcool. Então, vira um feedback positivo, ou seja, vai retroalimentando o consumo, já que ele também causa problemas emocionais. Ótimo. E aí vira um problema para a doutora Ana, que aquela transferência de responsabilidade, né? De buscar sempre uma solução fora de si mesmo, né? Sim. Doutora Ana, depois do sucesso aí, do Outubro Rosa, né, o Novembro Azul, várias campanhas surgiram associadas aí a meses e às cores, né? Essa do Janeiro Branco também tem um objetivo assim, mais amplo de reduzir, por exemplo, o estigma que envolve ainda essas doenças emocionais, essas doenças mentais. Quais são as razões desses preconceitos? Isso é muito cultural, né? Nós, pensando historicamente, quando a gente tinha até aqui próximo a Barbacena, um hospital onde a gente não tinha um tratamento específico, as famílias não tinham condições de cuidar e a gente não tinha na saúde coletiva um trabalho que conseguisse sustentar esse adoecimento mental. E aí essas pessoas eram colocadas no trem, né? Confinadas, e eram colocadas em um espaço, e aí virava o trem dos loucos, não sei se vocês já ouviram essa expressão. O ambiente onde aquela pessoa não tem mais condição de ter um convívio social. Ela é louca,
ela não tem um senso crítico. E todas as vezes que uma pessoa hoje, infelizmente a gente ainda segue dessa forma, quando ela fala que procura a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de até qualquer outro profissional da área da saúde para cuidar da sua saúde mental, nós temos no convívio amigos que brincam e falam assim, ah lá, tá ficando doido. E nem no ambiente de trabalho a gente pode falar sobre isso, porque às vezes o seu líder fala, ai, tá tudo certo, Orion, que bom que você procurou, mas ele sai dali falando, será que eu posso confiar nele? Será que ele vai dar conta de cumprir com as obrigações? Então, esse estigma, ele tenta ser quebrado quando a gente mostra que a saúde mental, ela é unida à saúde física, emocional e social, nós somos um só. E quando a gente cuida disso, a gente faz com que a gente tenha uma sociedade mais funcional, uma empresa que aumenta os seus lucros, que se sustenta financeiramente para retroalimentar, usando a sua palavra, essa sociedade de uma maneira saudável. Então, o Janeiro Branco, ele tenta quebrar exatamente o estigma que a gente mantém, inclusive, com piadinhas. Mas, se eu entendi bem, esse isolamento do convívio social começou na família, que quer esconder esse defeito perante a sociedade. Exato. Muitas famílias elas não se sentem à vontade para dizer, porque são julgadas também pela sociedade. Como se o fato de ter um filho que está com um quadro de depressão fosse porque aquela família não deu conta de cuidar. E aí eu também acho que no decorrer nós vamos passar por vários fatores. Qualquer adoecimento mental, ele é multifatorial. Então não vai ser porque aquela família não deu conta de fazer alguma coisa especificamente. Pode ter agravado, mas não é por isso. Então a família esconde naquele ambiente. A própria pessoa, ela incentiva um amigo, mas quando acontece com ela não consegue falar. Porque entra junto um outro preconceito de que se eu tenho alguma questão relacionada à saúde mental e eu não dei conta, eu sou fraca. Porque a saúde mental, ela não é palpável, né? Se eu quebro um braço, eu consigo chegar aqui e mostrar. Se eu tenho um tumor, eu mostro um exame de imagem. Ainda ganha a solidariedade dos outros ainda. Total. E com a saúde mental, não. Ela é muito mensurável, né? Aquela coisa meio... Exato. Muitas pessoas não conseguem. Aquele adjetivo, né, cultural de retardada, que ele acaba deixando as pessoas assim, diante de todos, incomodadas com essa, digamos, essa falha, esse defeito, né? Tanto que, com o passar dos anos, vários termos dentro do DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, foram alterados porque o uso daquele transtorno, daquela doença, estava sendo utilizada como um xingamento. Até o psicopata. Ele hoje, o nome técnico é antissocial. Mas o antissocial remete a uma pessoa que talvez não consiga ter um bom convívio social, mas não é. É o antigo psicopata, porque as pessoas começaram a brincar também com isso. Hoje, um termo que impacta muito na saúde mental, no adoecimento mental, porque há uma diferença, né, da saúde mental e a gente nem consegue falar o termo correto, que é o adoecimento mental, que é o uso do xingamento do TDAH. Então, se o Orion se distrai, eu falo, ó lá, tem TDAH. E aí a gente tira o valor e a importância da atenção e do cuidado que se deve ter, porque a gente traz isso para o senso comum. Ô, Bruno, nessa questão do consumo do... Eu posso comentar, porque eu achei tão legal que a Ana falou. Assim, uma das coisas, adicionando, que eu achei muito interessante que a Ana falou, se a gente pensar ao longo da história, a gente teve esses problemas, né? A gente pensar na histeria para a mulher, já foi um diagnóstico que foi colocado, entre aspas, diagnóstico, homossexualidade também já foi colocado. Que tinha o sufixo ismo, né? Ismo, que era o homossexualismo, né? E hoje o burnout que a gente vem discutindo, que se burnout existe ou não existe, porque pode ser um problema do contexto social e econômico que a gente inventou, que é um contexto social e econômico que ele é aversivo, que ele suga o máximo que a gente puder. E se a gente não der, a gente começa a ter problemas de estresse e aí inventou uma doença que a gente chama de burnout. Então, dentro desse contexto, a gente vê ao longo da história todas essas diferentes formas que a gente categoriza algumas dificuldades que a gente sofre, que não são só biológicas, e realmente contextuais sociais. E eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar isso dentro do aspecto de saúde. Bruno, se me permite, tem uma associada às mulheres chamado mascaramento, né? Que elas têm mais capacidade de esconder do que os homens. Perfeito, perfeito. Esse é até uma coisa que a gente trabalha no nosso laboratório, porque a gente vê
no nosso laboratório, a gente estuda, principalmente, investiga o efeito do estresse na infância, nos camundongos, a gente usa os animais, e olha quais são os efeitos no desenvolvimento do cérebro e no comportamento na adolescência. Machos e fêmeas têm comportamentos diferentes. Só que a gente sempre interpretou que os machos ficam mais depressivos e as fêmeas não. Mas talvez as fêmeas dos camundongos, elas demonstram um comportamento depressivo diferente do macho. E a gente vê isso acontecendo dentro da história da esquizofrenia e do autismo que você falou. Porque às vezes não é que tem uma incidência maior de autismo em crianças masculinos ou em crianças meninos, mas sim porque a gente identifica melhor. A gente usou ferramentas para identificar um transtorno específico para uma característica, para um grupo específico da sociedade. Mas é muito bem observado. Ô Bruno, eu queria falar um pouquinho, voltar nessa questão do consumo do álcool, porque quando a gente fala da campanha do Janeiro Seco, eu imagino que para muita gente seja essa coisa de desintoxicar nesse começo de ano, mas não necessariamente você abdicar completamente, virar um abstêmio, por exemplo. Mas eu estava lendo uma entrevista recente, acho que foi da doutora Ludmila Rajá, que ela é um pouco mais radical nesse sentido, falando que, na opinião dela, se possível, se a pessoa puder conseguir eliminar completamente o álcool. E ela falando que, ela explicando uma entrevista longa em jornal impresso, que o álcool não traz benefício nenhum para a pessoa, para o corpo da pessoa, é só uma forma de desopilar, para usar um termo que está na moda. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. Esse é um bom ponto. Se você pensar em álcool, gente, é muito legal para quem estiver assistindo a gente, é muito interessante pensar em álcool, porque o álcool, se você coloca álcool em qualquer coisa que tem gordura, ele vai desestabilizar a gordura. E nosso corpo é feito de gordura e água e algumas proteínas. Então, todas as membranas das células, membranas de todas que formam as células do fígado, células do cérebro, são feitas de lípides, de gordura. Então, o álcool ele já vai desestabilizar isso, já é um bom ponto. Então, o álcool ele é prejudicial, ele não tem vantagens em contextos isolados da sociedade. Se você coloca no contexto isolado da sociedade, é óbvio que ele alivia algum estresse. Então, dentro de alguns aspectos, ele reduz o sofrimento social. E ignorar esse aspecto também não é saudável. Claro. Né? Então, se a gente pensa no álcool como qualquer outra coisa, se você pensar em bebidas que têm alto níveis de açúcar, por exemplo, eles também não são benéficos. Então, também não é eu acho que é perigoso a gente colocar o álcool como um grande vilão. Mas dentro de contextos em que a pessoa sente como a única saída o álcool, aí eu vejo como um problema. É na biologia, né? Na biologia e psicologia é a mesma coisa, né? Tudo é contextual, tudo é depende, né? A palavra depende sempre é a primeira parte. Então, a ideia, sim, de que você parar completamente, para algumas pessoas pode levar ao sofrimento. Ou deixar de dar alguns alívios que para a vida acontece. Eu, como biólogo, eu gosto sempre de reforçar que dentro da natureza, muitos animais usam álcool. Muitos. É mesmo? Se você pensa na marula. Marula, aquela Sim, bebida, na delícia, frente é um elefante. Elefantes esperam a fruta marula na África fermentar para eles comerem e ficarem bêbados. Olha então só. é muito comum ver vídeos de animais completamente embriagados andando com zebra, elefante. Então é muito comum isso acontecer. Então faz parte da natureza, isso é normal acontecer. O negócio é como que a gente vai fazer isso dentro da sociedade, de uma forma saudável, não tão prejudicial. Álcool, obviamente, tem benefícios, mas também ele não é um grande vilão. O jeito é o contexto social que a pessoa está vivendo ou não. Né? E esses contextos genéticos. Algumas pessoas realmente, mesmo ela tendo um contexto que não é aversivo na sociedade, o contexto genético dela pode fazer com que ela vicie mais rápido. Então, o jogo entre as duas coisas é sempre muito importante. E pensando nessa idade de beber, porque, claro, oficialmente pode-se beber no Brasil a partir de 18 anos de idade, mas, ao mesmo tempo, até por pesquisas, assim, vendo reportagens, parece que essa geração atual está bebendo menos do que, sei lá, a minha, por exemplo, e a de vocês, né, anteriores à minha, assim. Faz sentido isso que eu estou falando também? E quando a gente pensa biologicamente mesmo, né, até quando que o corpo está preparado para começar a receber alguma dose de álcool, assim? Eu gostei porque você falou da minha anterior, mais jovem, eu estou quase 50. Eu então... também fiquei aqui pensando. Eu falei, nossa, deixar, obrigado né? pela elogio. Mas, sim, essa é outra coisa que a gente fala do depende dentro da biologia, em relação ao consumo de álcool ou qualquer outro tipo de drogas. Fases diferentes do desenvolvimento têm efeitos completamente diferentes em relação a algumas drogas. Tem um professor do Canadá, que é um grande colega nosso, chama Robert Gerlach, que ele trabalha com álcool durante a infância, desenvolvimento embrionário. Tá. E a gente sabe que está envolvido com síndrome alcoólica fetal. Isso é pesado. Por quê? Porque como o álcool ele modifica a estrutura da membrana e até mesmo a sinalização dos neurônios, atrapalha a migração de neurônio, porque é muito engraçado. A gente pensa que os neurônios vão aparecendo no cérebro do embrião, mas não é.
Ele aparece no núcleo e ele vai migrando para essas regiões diferentes. Então, ele atrapalha todo esse processo. Todo esse processo. Já na infância, é um processo de formação de conexões. Então, os neurônios começam a fazer igual um arbusto, começam a conectar em um monte de lugar. Aí, nesse caso do álcool, ele vai atrapalhar essa arborização. Na adolescência, é uma fase muito crítica, que é a fase da poda, que a gente fala de poda neural. Então, vem uma célula, chama micróglia, tá, gente? É um nome todo bonitinho. Científico. Então, científico. E essa célula vai podando, ela vai cortando como se fosse um jardineiro. Então, a experiência da sua vida fortalece alguns ramos, e aí essa micróglia ela vai cortando e vai deixando só os ramos mais fortes. Por isso que a gente é muito associada à perda da criatividade em relação à infância para a vida adulta. Tá? E na adulta, então assim, o álcool nessa fase vai atrapalhar a poda neural. É muito ruim uma pessoa utilizar qualquer droga de abuso durante a adolescência. O álcool já na vida adulta já não tem esses efeitos. O que ele pode levar é processos inflamatórios que vão levar depois à degeneração do cérebro. Então, para todas as drogas, eu sempre falo, nas minhas aulas na universidade, eu sempre falo assim, gente, sejam inteligentes. Pensem cientificamente, não moralmente, pensa cientificamente ou eticamente. Vê que as drogas, a partir de um certo ponto, ou ele não pode ter nenhum efeito prejudicial, ou que vai ter pouco efeito prejudicial. Mas na adolescência, tanto homens quanto mulheres, nos homens é um pouquinho até mais tardio, não, porque ele atrapalha muito a poda neural, e o álcool atrapalha bastante a poda neural. Então, colocar para frente, melhor. Ótimo, Doutor Ana, deixando um pouquinho de lado as drogas, falando do mundo do trabalho, quais são as principais ocorrências que, por exemplo, no ano passado afastaram mais de 3 milhões de trabalhadores, né, do trabalho, dos quais 500 mil de saúde mental? Quais são essas principais ocorrências? O número de afastamento hoje e de adoecimento, até pelo INSS, continua sendo maior com casos de depressão e transtornos de ansiedade de modo geral, que são vários, né? E aí, o álcool, ele acaba entrando no agravamento, igual o Bruno falou. Ele pode ser para uma confraternização de uso moderado, mas no ambiente do trabalho, com o nível de pressão, quando a pessoa não sabe administrar, porque nós temos, sim, empresas que ultrapassam, né, o limite dela com o empregado. Mas não são todas. E nós temos as pessoas que não desenvolveram aí, com o passar das etapas, os recursos para que ele conseguisse administrar o nível de estresse, né, que ele conseguisse administrar a vida social, que ele mantivesse tudo isso funcionando. Quando ele chega no ambiente de trabalho e ele sofre essa pressão, que às vezes vai estar relacionada ao cargo que ele ocupa, à atividade administrativa dele ali. Ele não dá conta, porque ele não tem outro lugar para poder extravasar, descompressar. E aí, ele, por exemplo, no álcool, pegando isso, ele chega em casa um belo dia e ele toma uma garrafa de cerveja. Não era a intenção. Ele abriu e ele relaxou. Ele relaxou e ele começa a associar isso a válvula de escape. A válvula de escape, mas ele começa a associar isso como a solução do problema. Causa e efeito, assim, né? Ele correlaciona. Ou uma anestesia, né? Anestesia. Ele internaliza esse assédio moral. Internaliza. Aí, o que acontece no trabalho, como você mencionou? O que agrava esse afastamento? Ele chega no dia seguinte, ele tem um nível de estresse, da mesma forma, ele não tem recursos para administrar, ele chega em casa e ele toma de novo uma cerveja. A anestesia dele. Só que aí, isso perde o efeito. Esse é um dos riscos, quando o Bruno falou, olha, ele não vai ter, desde que ele não seja um único recurso, desde que ele não seja utilizado todos os dias. E aí a pessoa começa a prejudicar o sono, as relações sociais, isso vai impactar no trabalho. E aí, muitas vezes, a gente não... Hoje, eu estou vendo que a gente está com uma linha bem tênue para entender quais são os riscos psicossociais relacionados ao trabalho que estão levando a esse afastamento e quais são os riscos psicossociais do cotidiano. Porque são distintos. Então, hoje, esse aumento do afastamento por transtornos mentais, ele está muito misturado, até com a nossa formação de base. Nós não temos recursos. Então, o Bruno aqui, neurocientista, estuda tudo, a gente sabe todos os detalhes, mas o que a gente vê no dia a dia e na vida real? Não basta eu ter o conhecimento dos processos, porque senão nenhum de nós adoeceria. Então, a gente precisa de ter o conhecimento do processo, é importante? Sim. Mas a gente precisa de ter a habilidade de construir recursos
né, de várias áreas para que seja o nosso suporte. Porque se o álcool for o único recurso, e aí um belo dia o álcool é retirado, ele vai adoecer de uma forma muito mais rápida, porque ele não tem outro lugar. Não, é uma pessoa extremamente dedicada e aí está tendo um adoecimento por uma entrega muito maior no trabalho, o burnout. E aí o burnout ele pode vir, sim, de uma pressão da empresa, de uma pressão social ou de uma pressão da própria pessoa, porque como é multifatorial, nós temos pessoas que no seu perfil psicológico, né, com bases em evidências, ele é muito mais comprometido, ele se dedica ali. E aí ele entende que o trabalho é tudo o que ele tem. Um dia que o gestor dele chega e fala, Orion, você vai mudar de área hoje. Eu não te quero mais aqui porque essa área vai ser extinta. Ou você vai aposentar, falta alguns anos, ou você é demitido. A pessoa, ela já chega no ambiente de trabalho todos os dias pensando nessas possibilidades. Como aquele é o único recurso que ela tem. A possibilidade dela agravar um quadro de ansiedade, não ansiedade normal, é normal. A ansiedade é uma emoção, todos nós temos. Ou um quadro de depressão, porque ela tem um único recurso. Então, hoje eu vejo como uma dos potencializadores dos problemas no ambiente de trabalho são as pessoas não conseguirem entender que a vida é feita de vários pilares. Vamos para o intervalo? Tá. Só que depois, na volta, voltar a esse tema também. Ótimo, tá? A gente continua. A entrevista coletiva está indo para o seu intervalo. Já a gente está de volta. A entrevista coletiva está de volta para a gente falar sobre a nossa saúde mental, também emocional, no contexto da campanha do Janeiro Branco. Vamos pegar o ponto que a gente terminou no final, Orion, você quer complementar? Doutora Ana, professor Bruno também, se quer comentar, por favor. Em maio agora, entra em vigor uma norma regulamentar a respeito de questões de saúde no trabalho, né? As empresas precisam ser melhor capacitadas, precisam ter psicólogos. Como orientar melhor esses profissionais que lidam no dia a dia com essas ocorrências que o senhor falou há pouco? Eu vou começar aqui, depois Pode, você traz aí. Sim. Vai ser cobrado agora de uma forma legal, né, como lei, a NR1, mas ela não é isolada. Hoje as pessoas estão entendendo a NR1, que é essa avaliação do risco psicossocial, de que a empresa ela tem que olhar esse âmbito 360 ali, mas ela é associada também à NR17, que fala da ergonomia, de todo um trabalho que impacta também no adoecimento mental. Se você não tem aqui um bom local, uma boa estrutura, uma boa cadeira, dependendo da atividade que você faz, isso também vai impactar. E aí, muitas empresas não estão preparadas, mas porque elas vão lidando no dia a dia com o que acontece. Talvez elas não se preparam para o crescimento. Empresas muito grandes também nem sempre conseguem acompanhar os setores. O que a gente faz especificamente com relação à análise de risco psicossocial da NR1? Não precisa de ser só um profissional, por exemplo, um psicólogo com apoio de um psiquiatra. Pode ser um ergonomista. O ideal é que seja uma equipe multidisciplinar, porque a gente vai ter muitos aspectos para poder observar. E nessa de risco psicossocial, quando eu falei da confusão, que às vezes acontece, Bruno trouxe isso, né, de uma questão social, que são os riscos relacionados ao trabalho e aos demais da vida. Então, primeiro que a avaliação, ela não deve acontecer de forma individual, que eu vejo uma confusão em algumas empresas hoje, falando, nossa, então eu vou ter que ter um psicólogo aqui para tratar os problemas de um por um. Não, se você tiver para questões pontuais, muito bom. Mas o que a gente olha dentro da empresa são os riscos relacionados ao trabalho geral da equipe, coletivo. E não é também o mesmo para todo lugar. As empresas vão precisar de cuidar por setores, então vai ser uma avaliação. Quais os riscos psicossociais com profissionais, né, multidisciplinares dentro ali da redação, que é um clima, para os profissionais que estão fazendo trabalho externo, é outro. Numa indústria, vai ser para a área jurídica é uma coisa, a equipe do chão de fábrica é outra. Então, vai precisar de avaliar os riscos do local, se todos os equipamentos de segurança
são usados de forma correta, porque às vezes um risco não é visto nem pelo próprio colaborador. Você chega no ambiente e aí tem um profissional ajustando ali, ó, aquela luz. A gente fala, você está aí, você não colocou. Ele fala, não, é tranquilo, já estou acostumado. Então, a empresa oferece também, muitas vezes, e o profissional, ele entende que aquilo é tranquilo. A gente precisa de fazer uma avaliação também voltada para o olhar do funcionário, mas para aquilo que é esperado e para o treinamento da liderança. Com a NR1, a gente também precisa não só de cobrar, mas de capacitar uma liderança para que ela saiba lidar, identificar e encaminhar. Então, se aqui começar a colocar os chefes de redação para observarem, todos os redatores, ele precisa de saber o que ele vai observar, o que realmente é um risco, Sim. o que ele precisa de direcionar que é externo, mas que vai impactar aqui. Porque o que é um risco psicossocial não relacionado ao trabalho, para exemplificar. A pessoa está com um filho internado, separou, né? Passou por um divórcio. Ela mora muito longe e ela acorda de madrugada para pegar 2 ônibus para poder chegar aqui, sair daqui tarde, precisa de mais 2 ônibus. Então, ela tem a insegurança, o medo, o deslocamento, um divórcio que não tem nada a ver com o trabalho, mas tudo isso vai impactar. E a análise vai precisar de ser criteriosa para que você possa dar suporte para o funcionário, mas que você entenda isso. Inclusive, avaliar o percentual de afastamentos. Na hora que você fala, no ano passado só tem aumentado, né? O percentual de afastamento por transtornos mental, depressão e transtornos de ansiedade, principalmente. É ter uma pessoa, uma área que vai buscar qual o índice de afastamentos por setor. Porque também o que acontece? Eu chego aqui e falo, saúde ocupacional, me passa a quantidade de atestados e quais são relacionados ao quê? Para o risco psicossocial, eu vou pedir o CDF, que são de transtornos. E aí ele me dá o bloco inteiro. Isso não traz um mapa para mim. As empresas vão precisar de falar, eu preciso de saber qual o maior percentual de afastamento, pelo que tem sido, porque pode ser fator ergonômico. Então, eu vou focar nisso. E por área. Olha, tem um afastamento muito grande do pessoal que trabalha externo, mas é diferente de quem trabalha interno aqui na redação. E algumas empresas não fazem isso, quando você fala. E você, Bruno, está complementando? Eu acho que, complementando assim, a que a Ana colocou, se pegando carona, né, que ela falou, eu acho que uma das coisas que é bem interessante colocar, que eu acho que falta, é uma visão científica até dentro do aspecto do organismo que está fazendo parte. Porque a empresa é feita de humanos. Humanos são primatas. E a gente segue as mesmas regras biológicas que existem ao longo do processo evolutivo. Tem uma coisa tem um livro que é muito bom que chama Por que Zebras Não Têm Úlceras, que é um dos grandes pioneiros do estudo do cortisol para estudar estresse, que é o Sapolsky. E elas não têm mesmo? Não, Olha não só. tem. E esse é o negócio que a gente sempre tem, assim, eu sempre reforço nas minhas aulas quando eu vou falar sobre o processo desenvolvimental, estresse, essas coisas assim. Dentro de um processo de estresse agudo, a gente tem uma liberação de cortisol grande no corpo. E essa produção de cortisol no corpo, essa liberação é muito importante porque ela aumenta a quantidade de glicose, então ele faz com que tenha mais glicose no sangue, faz com que tenha aumento da atividade do hipocampo, do córtex pré-frontal, então faz com que você memorize as coisas, que você fique mais atento, que você tenha mais energia para as coisas. Então é um processo extremamente benéfico, tá? Só agudo. Então a gente tem isso na hora de vai jogar futebol, na hora que a gente tem uma meta no dia, a gente vai fazer alguma coisa e tal. O que acontece? Tudo que você cria metas longas, contínuas, você faz constantemente esse processo de liberação de cortisol. E o processo de liberação de cortisol faz que tenha diabetes, problemas cardíacos, pressão arterial. E uma das coisas que a gente cada vez mais a gente aprende é mata neurônio do hipocampo. Então, o cortisol destrói neurônios do hipocampo. E o hipocampo, antidepressivo, por exemplo, ajuda na recuperação desses neurônios. A gente tem formação de novos neurônios no hipocampo. E aí a psicoterapia ajuda a reorganizar os circuitos neurais. Isso é sempre importante, julgar as duas coisas juntas. Então, o que acontece? A gente entrou num processo em que a gente cria um glamour em cima de produtividade, em que a gente tem que dar a vida para algo. Eu vivi 5 anos no Canadá, lá tem 8 horas de trabalho, 8 horas de diversão, 8 horas de dormir. Meus colegas, né, que moraram na Dinamarca, mesma coisa. Então, e aí a discussão interna é, fora dessas 8 horas do trabalho, 8 horas de diversão, é investimento em família. Então, não vai investir em família se você está passando 4 horas, 2 horas no ônibus.
Você não tem como investir nisso. E aí, cada vez mais, agora a gente vai ser um artigo nosso esse ano, agora, nesse mês, mostrando sobre transtornos mentais ao longo do Brasil, no SUS, nos últimos 15, 20 anos. O que a gente vê? Um dos problemas que a gente sabe é problema de transtornos afetivos em mulheres e transtornos de abuso de substâncias em homens. E isso acontece. A gente tem uma redução geral, mas tem principalmente no SUS para esses casos, mostrando como é que a reforma psiquiátrica foi importante para a gente reduzir a quantidade desses transtornos. Mas, por exemplo, quando a gente vai pensar de casas de apostas, as bets, é uma saída fácil para uma pessoa que está no ônibus. E em um sistema, e aí, voltando a um discurso que eu aprendi bastante no Canadá, onde eu tenho meus grandes colaboradores, todo prazer que ele é privado e não é público, ele fica limitado. E se a gente pensar que as pessoas ganham mal, a gente aqui no Brasil, eu, na década de 80, eu jogava futebol na qualquer quadra na rua. Hoje eu tenho que pagar 70, 100 reais para jogar futebol. Antigamente, você ia no cinema, era 20, 15 reais. Eu lembro lá no BH Shop que tinha 2 cineminhas ali que a gente entrava e pronto. Era 20 reais, né? Era antes o RV da vida até. Agora não, agora o cinema você vai 100 reais. Então, como que essas pessoas elas vão conseguir? Se a gente não teve, a gente teve um problema, a gente tem um estudo da UFMG mostrando que dava para colocar um sistema público de transporte gratuito dentro do nosso orçamento. Está lá, cientificamente demonstrado. E não tem essa mudança, como é que uma pessoa vai sair para se distrair? Se ela vai ter que pagar 20, 30 reais ou 40 reais para ir de um lugar para outro para se distrair. Aí onde que vai? Álcool. Drogas de abuso, bet, porque bet está no celular. Você entra ali e vai indo. Nessa questão ainda da nossa saúde mental, e pegando até um gancho dessas bets, eu queria falar um pouco sobre telas, na verdade, que talvez seja o grande mal desse século. Queria começar por você agora. Você falasse um pouquinho sobre isso, porque virou a grande praga moderna, sim, eu acho, para todas as idades, né? Sim, total. Bom, eu vou tentar resumir uma coisa na neurociência que a gente fala muito bem. É que neurônios que disparam juntos, eles se conectam. Tá? Esse que foi um psicólogo, né, que descobriu. E depois disso, a gente, hoje com eletrofisiologia, com biofísica, de memória, essas coisas, a gente viu, realmente, neurônios que disparam juntos, eles se conectam. Então, pensa o seguinte, olha como é que é um problema que é colocado nisso. Se você pega uma coisa que você tem um valor afetivo, que você joga futebol com seu pai, e aquilo tem um valor afetivo já, esses neurônios, o circuito neural do seu pai, do prazer que você tem desse contexto, está sendo ativado. Só que aí agora aparece uma propaganda de uma casa de aposta. Pronto, o cérebro é burro, gente. Eu amo o cérebro, já tenho dezenas de artigos publicados, palestras no mundo inteiro, amo o cérebro. Mas o cérebro é burro. Então, o cérebro ele não sabe identificar se aquela informação que está ali no estádio ou na camisa de um time, alguma coisa assim, se ela é boa ou não. Ele simplesmente fala, neurônios disparados juntos conectaram. Então, aquela informação, opa, que legal, valor afetivo do meu pai assistindo um jogo de futebol comigo e esse é o nome dessa casa de aposta. Aí você tem aquele prazer. E no celular, isso está constantemente. E aí a gente tem, eu sei que tem termos errados de microdoses de dopamina, essas coisas todas estão incorretas. Mas é um jeito fácil que o pessoal discute, tá? Mas então você cria um processo de busca constante de informações rápidas, que é o efeito de TikTok e outras redes sociais, né, como o Instagram e tal. Todos eles fazem com que você fique buscando informação e hoje o que a gente discute na academia, não existe mais redes sociais, são redes de propaganda. Porque ninguém vê. Gente, eu não vejo meus amigos mais nas minhas redes sociais. O que eu vejo são propagandas constantes, mais informações que são colocadas para a gente. E, óbvio, interesse... os celulares hoje, o interesse do celular é fazer com que você preste atenção naquele negócio. Porque é isso que dá lucro. Não tem outra forma de dar lucro dentro do celular. Então, nós somos literalmente consumidores e doadores do nosso tempo, da nossa atenção, para que alguém lucre com isso, sem produzir nada. É verdade. Porque não tem uma produção útil dentro desse processo. Então, e a gente vai perdendo dinheiro. A gente vai perdendo dinheiro. E então, tempo e tudo, né? Tempo de sono, tempo de exatamente. Tudo. Né? Tempo com família. Com família. Ô, Ana, a gente está indo para a reta final, ainda no assunto telas aqui. Eu vou até pedir para você ser mais concisa na resposta. Tem idade saudável para começo de uso de telas? Tem países que já estão restringindo, até com leis mesmo, né? Austrália, o exemplo mais recente, de colocar uma idade a partir da adolescência para o uso ali de telas. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Isso eu acredito que ele vai estar muito vinculado à formação que o Bruno estava explicando, até com o uso de álcool. E até o discernimento e essa capacidade que nós estamos vendo que os adultos não estão conseguindo fazer isso, né? Não estão tendo este momento em que eu deixo meu telefone de lado,
As pessoas estão o tempo inteiro, pega o telefone toda hora. Se a gente conseguisse medir quantos cliques a gente dá à toa, só para desbloquear a tela. Então, uma criança que ainda está tendo um adulto como o reflexo dele, é dali que ele se espelha, neurônio espelho, para poder aprender. E ele ainda não tem recursos extras que podem fazer com que ele brinque, com que ele use a sua imaginação para conseguir se distrair, para lidar com a frustração. Hoje, cada vez menos as pessoas sabem lidar com a frustração. Então, a gente interrompe isso quando o Bruno fala da tela, que é o prazer. Como que seria um ciclo normal nosso de funcionamento? Um prazer e não é um sofrimento, mas é essa queda. Aí o corpo se equilibra e volta para aquilo. Com o uso de telas, quanto mais novo, menos recurso psicológico, comportamental para lidar com isso. Então, mais grave será, porque a criança ela sai do convívio social, ela se isola, ela não desenvolve esse mecanismo de lidar com as frustrações, de se relacionar, e aí ela pode trazer esse adoecimento da criança não conseguir amadurecer o cérebro da forma adequada. Então, por isso que tem países mesmo que estão tirando e colocando a partir de 12, 13 anos. Sim. Uma coisa rapidinho, bem rapidinho, ótimo que achei você legal que a tem Ana esse falou. ponto. Tem 30 segundos para amarrar. Uma coisa, nos videogames, antigamente a gente não salvava jogos, né? Então a gente aprendia a lidar com frustrações. Hoje não tem mais isso. E a outra coisa que eu fiquei impressionado foi em relação a Stranger Things, que eles mostraram que boa parte, em todo momento, eles paravam para explicar o show. Então, por quê? Porque estão adaptando as jovens que ficam o tempo todo com uma tela enquanto estão assistindo o show. Então, teve que ficar reexplicando. Eu achei um saco, mas ficar reexplicando o show o tempo todo. Isso que você falou do videogame é interessante, porque hoje está tudo imediato, né? A gente quer uma música, ela está aqui. Quer um filme, é tudo no celular, né? Parece que essa geração não está aprendendo com isso do esperar, né? Esse sofrimento que você fala é muito do esperar, às vezes, que era muito comum no mundo analógico antes, né? Pessoal, bom, dava para ficar conversando muito mais tempo aqui com vocês, mas infelizmente a entrevista coletiva ficando por aqui, agradecendo aos nossos convidados, Ana Amélia, Bruno, obrigado, viu? Voltem outras vezes. Obrigada. Até uma próxima. E a Orion também, obrigado, Orion. Boa noite, gente. E obrigado a você aí de casa, obviamente. Você pode rever este e outros programas do nosso Jornalismo Esporte. É só entrar lá no nosso canal Band Minas no YouTube. Para você, uma boa noite e um excelente final de semana. Tchau.